Bom dia, meus amores. Hoje nós vamos falar sobre a nova ordem mundial, o que ela significa. Você observar o planisfério aqui, observe que ele está cortado ao meio, né? Com a pequena curva ao lado, mostrando a divisão entre esses continentes. Então, você observe que o significado, o plano geopolítico internacional das correções de poder e força entre os estados nacionais após o final da Guerra Fria, com a queda do Muro de Berlim em 1989 e o enfacelamento da União Soviética. Nós já falamos sobre isso, que a União Soviética se dividiu em 15 nações. Então, esse falecimento, essa divisão da União Soviética em países, que se mostrou ao mundo em 15 nações. Em 1991, o mundo se viu diante de uma nova figura política. Se vocês observarem, nós temos essa divisão, os países do norte e os países do sul. Nós vimos sobre essa divisão que os países do norte são os países desenvolvidos e os países do sul são os países subdesenvolvidos. Com exceção, meus amores, aqui o continente da Oceania, que se encontra países desenvolvidos, ou esses outros países aqui, abaixo desta linha, são os países subdesenvolvidos, como a América Latina, a África. Todos esses países aqui que se encontram nesses continentes aqui são países subdesenvolvidos. Já os países do norte são os países desenvolvidos, como os Estados Unidos, a Europa Ocidental, a Europa Oriental, já se encontram como países desenvolvidos. Aí a tia vai colocar um vídeo para vocês estarem assistindo sobre esse conteúdo, a nova ordem mundial. Nós vamos ver a ordem multipolar, a ordem unipolar e logo em seguida a nossa resolução da nossa atividade, da página 42 a 47 do livro didático. Então, vocês respondam, que quando nós retornarmos às nossas aulas, a tia vai dar o visto no livro, tá bom? Fala pessoal, beleza? Professor Jean Azevedo. E o ponto a ser analisado hoje é a ordem multipolar. Você viu nas aulas anteriores que o mundo era bipolar pós Segunda Guerra Mundial. Emerge uma grande potência nuclear, os Estados Unidos da América, e aquele país que venceu Adolf Hitler, derrotou a Alemanha, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esses dois países vão dar as cartadas no mundo geopolítico até 1989, quando cai o Muro de Berlim, um símbolo de uma nova ordem mundial. E uma ordem mundial onde os Estados Unidos é a principal potência do mundo. Primeiro, os Estados Unidos têm o maior poderio militar. É o único país que consegue estar com suas tropas em qualquer lugar do mundo. Fora isso, é o maior poderio econômico. Pensa, galera, o dólar corre em todos os países. Fora isso, que os Estados Unidos é credor a partir do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, emprestando dinheiro para os países endividados, como é o caso do Brasil. E em determinado momento, hoje a Argentina pede dinheiro para o FMI, o México já pediu. Vamos continuar aqui. Mas essa ordem mundial, sim, tem os Estados Unidos como carro-chefe. Mas nós temos outros núcleos que também vão dar cartadas na geopolítica mundial, mas com menor poderio, já que os Estados Unidos é o bambambam nessa história. De um lado, você tem a União Europeia, um conglomerado de países que possui uma moeda, o euro, e uma moeda mais forte que o dólar. Não que ela tenha o poderio de conseguir percorrer todos os países, mas a sua variação é maior do que o dólar.
o euro vale mais que o dólar. É só ver aí as cotações do dia de hoje. Vem cá, por que isso é importante? Porque a Europa não fica tão dependente dos Estados Unidos e também não é obrigada a ficar pegando dinheiro dos Estados Unidos, não é tão assim credor como outros países. Suave? Vem cá. Qual é o principal país da União Europeia, aquele mais rico? A Alemanha, depois a Inglaterra e a França. É a trinca mais poderosa da União Europeia. Fora isso, a União Europeia tem a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, mas aí gera um probleminha, porque um dos membros e o principal membro da OTAN, aquele que financia mais a OTAN, são os Estados Unidos. Então aqui, no jogo geopolítico militar, a União Europeia está 10 passos atrás dos Estados Unidos. Fora que são países menores, né? Então o contingente de soldados é menor, o investimento em armamento também é menor comparado aos Estados Unidos. Vem aqui que não terminou. Nós temos aqui a China. No comércio internacional, ela rivaliza com a União Europeia e rivaliza com os Estados Unidos. Hoje a China tem uma produção industrial maior que a dos Estados Unidos. Olha isso, cara. Onde você vai tem produto chinês vendendo, lá tem o Xing vendendo, é um absurdo. Fora isso, a China tem um poderio gigantesco com empresas de energia, principalmente de prospecção de petróleo. Hoje os chineses rivalizam com os europeus e os estadunidenses na África, na exploração do petróleo africano. Pensa, se a China quer crescer, ela precisa de energia e somente o seu território não vai suprir a necessidade do seu 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. A classe média da China hoje é de 300 milhões. Imagina se fosse de 500 milhões, quanto não consumiria? Qual que é o problema da China? Que o PIB per capita ainda é muito reduzido. Ainda você tem grandes bolsões de pobreza na China. E isso não coloca a China na mesmo patamar dos Estados Unidos. O outro país que também tenta um posicionamento novo aí na geopolítica é a Rússia, que volta após dissolução da União Soviética. E a Rússia, o que ela tem de bam? Pessoal, olha aqui, um arsenal nuclear gigantesco que veio lá da disputa da Guerra Fria. A galerinha ali armazena. Agora, com Vladimir Putin, a Rússia tenta de novo falar para os Estados Unidos, ó, não é a União Europeia, não é a China que você tem que se preocupar, é comigo. Você tem vários causos aí, né, que os russos interferiram até nas eleições dos Estados Unidos, onde teve aí a vitória de Donald Trump. E aí você tem uma galerinha um pouco mais fraca fora desses três aqui. De um lado você tem o Japão, a terceira maior economia do mundo, já foi a segunda maior economia do mundo, mas o Japão, primeiro, não tem muitos recursos energéticos, tem que importar muito, tá? E não tem arma nuclear. Os japoneses colocaram na sua constituição que não pode ter armamento nuclear. Cara, faz sentido, né? Depois que eles sofreram, né, na Segunda Guerra Mundial pelos ataques em Hiroshima e Nagasaki, não tinha que ter arma nuclear mesmo, aliás, ninguém deveria ter. Né? Fora isso, o Japão ele se destaca na produção de tecnologia, né? Então na geopolítica aqui ele vai rivalizar com os Estados Unidos, com a China e com a União Europeia. Fora, cara, que o exército japonês ele é muito pequenininho e sempre tem que pedir apoio para os Estados Unidos. A Coreia do Norte sempre fica ali, né? Buh! Buh! Para o Japão, tentando assustar, vou te mandar uma bombinha. E o Japão, o que ele tem que fazer? Chamar os Estados Unidos para te defender. Ó, até rimou. Fora esses grupos de países mais ricos, você tem esses dois países aqui, que entram aí dentro dos grupos dos emergentes, junto com a China, mas aqui é um emergente que está acima. Estou falando de Brasil, um grande exportador de monocultura de exportação, então regionalmente é um país importante, mas como assim regionalmente? Aqui na América do Sul é o único país que se desponta dentro dessa geopolítica aqui, tá? Por quê? Produz muita monocultura de exportação, produz soja, produz carne, minério de ferro. Então, nas tratativas comerciais, é um país
né, que consegue se posicionar frente às grandes potências. Fora que você tem ela, a Índia, com seus 1 bilhão e 100 milhões de habitantes, a Índia que vai ultrapassar a China, vai mesmo, cara. Fora isso, a nossa Índia, ela tem armas nucleares. Não é uma grande quantidade, mas tem, porque ali do lado tem seu inimigo eterno, o Paquistão. Fora que ela rivaliza com a China, ali na Ásia. São as duas grandes potências. Dentro dessa nova ordem multipolar, você tem a cooperação entre esses países, não somente dentro da União Europeia. Você tem a cooperação que envolve China e Rússia. Eles estão juntinhos ali, né? Qualquer treta que tem os Estados Unidos, a China e a Rússia vai se opor aos Estados Unidos hoje na geopolítica. E engraçado que anos atrás, aí, décadas atrás, os caras eram inimigos mortais. A Rússia já invadiu a China, depois a China ficou amiguinha da Rússia, sempre tretava, tá? Agora são parceiros contra o inimigo maior do mundo, os Estados Unidos. Não o meu, tá? E sim nessa dinâmica aqui. Vamos lá que não acabou. Fora isso, você tem os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Isso aqui é um conglomerado de ajuda mútua comercial. Eles se juntaram para fazer relações comerciais entre eles e também fora desse grupo, tá? Isso aqui estava muito bem, né, quando os Estados Unidos quebra lá na crise da bolha imobiliária, aí vai emergir os BRICS como salvadores. Depois a crise chega até esses países, a China sente, o Brasil sente demais a crise e os BRICS dá 10 passos atrás, né, tá voltando a tomar fôlego aos poucos aí. Essa nova ordem multipolar aqui é a dinâmica hoje. Você percebe que tem aqui um grande país e depois você tem centros. Então, uma ordem multipolar policêntrica. Vários centros se articulando. Mas, claro, os Estados Unidos ainda olhando de cima para baixo. Beleza, pessoal? Então, meus queridos, vocês gostaram da videoaula que a tia colocou? Falando sobre a nova ordem mundial, o mundo multipolar, o mundo unipolar. E agora a tia vai colocar as páginas, agora vai colocar as páginas do livro para vocês estarem corrigindo a atividade, tá bom? Que foi para casa durante essa semana. Capriche na correção. Olhem direitinho e corrijam, certo? E até a próxima aula, meus amores.